Oi, hoje é a resenha do conto Verde, Vermelho, Alaranjado, escrito por Mariana Henriques, aqui da sua coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Faz quase 2 anos que se converteu num ponto verde, ou vermelho, ou alaranjado na minha tela. Não o vejo. Não deixa que eu veja, que ninguém o veja. Fala muito de vez em quando, pelo menos comigo, mas nunca liga sua câmera. De modo que não sei se continua tendo cabelo comprido e a magreza de pássaro. Parecia um pássaro na última vez que o vi, de cócoras na cama, com as mãos grandes demais e as unhas compridas. Assim começa Verde, Vermelho, Alaranjado, escrito por Mariana Henriques, que conta a história desta narradora aqui da história, que a gente não fica sabendo o nome dela durante toda a narrativa, e também deste homem que ela descreve aqui, que está isolado. Ele se chama Mário, mas costuma se auto-identificar como apenas M. Bom, o que vale? Dá pra perceber, né? O sujeito aqui tá meio recluso. Ele se enfiou no quarto, no próprio quarto, e não tá saindo de lá há muito tempo. Pois é, e a narradora então aqui da história só se comunica com ele através de um chat pela internet. E digamos que ela tenta a todo momento fazer com que ele saia do quarto, ou pelo menos conversar um pouco com ele. Mas cada vez que o tempo passa, mais e mais, ele vai ficando em silêncio, com poucas palavras e com um comportamento mais esquisito do que já tinha antes. Na verdade, ele já tinha essa tendência a ficar um pouco isolado, mesmo antes de ficar completamente recluso ao quarto. Ele já tinha esse comportamento distante, cada vez mais ele ia piorando, problemas na cabeça. Mas, basicamente, depois que ele se enfiou lá, ninguém mais ouviu. Literalmente, a narradora diz aqui, ele só é um pontinho ali na sua tela do computador, porque ele não abre mais a câmera. Ele não mostra seu rosto, seu estado físico. E depois de um certo tempo, bom, daqui a pouco eu chego lá. O que vale é que ele não sai mais de lá. E a mãe de Mario, ou de M, pede sempre aqui a protagonista da história que, pô, dá um jeito, vocês são amigos, vê se você consegue convencê-lo a sair lá de dentro, porque a mãe mesmo nunca mais ouviu. Ela, claro, faz as refeições, 4 refeições por dia, deixa lá na porta do quarto, no corredor ali do quarto dele, mas mesmo assim, nem de relance, ela conseguiu ver o filho abrir a porta, sair do quarto, pegar a bandeja de comida e voltar. Nem isso ela não viu, nem vultos. Pois é, um cidadão completamente do esquisito. Ou, basicamente, não, basicamente mesmo, é só essa a história aqui desse conto de Mariana Henriques. O penúltimo conto aqui do livro, ele tem um certo charme, digamos assim. Ele é interessante, mas não é nada, digamos, sensacional. Esse clima da pessoa reclusa se mantém por todo o conto. Na verdade, não tem uma segunda etapa, uma terceira, um desenvolvimento, um desdobramento de tudo isso. Fica sempre nessa questão do isolamento e nada mais. No máximo, a gente encontra algumas digressões da narradora por um ou outro assunto, mas não foge do principal, porque, claro, quando a história se inicia dessa maneira, de um sujeito que está totalmente isolado dentro do seu próprio quarto e não se explica o motivo, além, claro, da sua falta de um pouco de juízo na cabeça, mas deve ter um outro motivo aparente, ou pelo menos a gente tende a considerar isso, porque, vamos considerar, né? Neste livro aqui da Mariana Henriques, sempre tivemos uma tendência às narrativas de se voltarem um pouco para o sobrenatural, alguma coisa esquisita, um tomzinho de terror, de horror, mas no fundo essa história aqui, ela não vai por esse lado, mas nós leitores que estamos acostumados pelas outras histórias, ficamos esperando algo nesse sentido, mas realmente ela não descamba por aí e meio que dá uma certa angústia, pelo menos quando eu estava lendo, de achar que, pô, a história parece que não está entregando algo que a gente está acostumado. Claro, é um ponto até positivo, na verdade, uma narrativa diferente das demais. Sempre ter alguma coisa diferenciada entre uma história e outra vale muito a pena. Mas, claro, Mariana Henriques aqui continua com seu estilo. Por exemplo, ela continua falando sempre naquelas questões de abuso. Pela terceira vez, ou quarta talvez aqui, em todos esses contos aqui presentes no livro, ela toca nesse assunto. Caramba, que fixação dessa autora argentina. Ela acha que o motivo dele ficar lá, totalmente isolado no quarto, é um trauma
por abuso. Mas é mais da autora essa ideia do que da própria personagem, digamos assim, porque se a gente viu em outros contos ela tocar nesse ponto, algo que perturba com certeza a autora. E ela injetar aqui nessa história também, então é um discurso da autora, não é um discurso do personagem em si. E mesmo quando ela coloca esse motivo ali para que o amigo, o Mário, explique exatamente por que ele está naquela situação, também não há uma grande consequência sobre isso. É só uma ideia jogada ali e para nesse ponto e não se desenvolve. Na verdade, a gente nunca fica sabendo os motivos de tamanha reclusão desse sujeito. Continua assim até o final do texto. Como eu disse, só tem uma ou duas digressões que fogem um pouco, mas não chega a acrescentar nada mais, porque, de novo, eu pelo menos estava curioso a respeito desse sujeito, porque o cidadão é tão esquisito assim, mas não tem desenvolvimento. No máximo, a piração, digamos que vai aumentando. E basicamente, já chegando ao encerramento aqui da história, a gente pode considerar que esta amiga, que a gente não sabe nada também dela, parece que ela imola um pouco essa coisa de começar a ficar isolada também. E no fundo, ela até sabe que o amigo, o Mário, ele já passou daquele limite que talvez ele consiga se consertar por si só, porque ele parou também de tomar medicamentos e realmente ele não vai mais sair de lá e ele vai ficar cada vez mais isolado, ou seja, ele vai começar também a parar de falar com essa única amiga que ele tem no mundo. E como a mãe de Mário sempre a chama, não lembro mais em que frequência que ela chama ali, se é uma vez por semana, uma vez por mês, de qualquer forma, de tentar tirar o filho lá de dentro, e ela, a narradora da história, já começa a mentir para a mãe dele. Ou seja, não, ele está falando algumas coisas interessantes, sim, ele não está tão mal. E ela sabe que no futuro ele vai até com ela cessar a comunicação. E aí ela já diz, vou começar a mentir para a mãe dele, vou continuar falando que não, continuamos a bater papo sobre alguns assuntos que são interessantes a ele, e a mãe vai ficar na ilusão. Ou seja, a própria personagem aqui, protagonista da história, ela também meio que está falando, acho que de si mesmo também. Pois basicamente parece que ela também está indo quase no mesmo caminho que Mario. Agora, mesmo sendo uma história que não tem lá muita coisa acontecendo, é interessante. Na verdade, o grande trunfo desse conto aqui da Mariana Henriques é justamente o seu modo de narrar. Ele está muito denso. Ele não tem aquela enrolação que a gente encontra em vários outros contos aqui do livro, onde ela passava praticamente 5 páginas dando um contexto para a história, não entrando diretamente ao ponto e depois no final deixando a gente de mãos vazias. Aqui ela vai direto ao assunto, ela apresenta esse cidadão isolado e essa amiga que também está quase indo pelo mesmo caminho. Acrescenta uma coisa aqui ou acolá e realmente mantém atenção pelo modo de narrar da história. Isso que é interessante. Tanto que se retirasse esse tipo diferente de narração e colocasse como era os outros contos, esse conto aqui seria completamente sem sal. Ela acertou muito em colocar essa história narrada por essa amiga, narrada em primeira pessoa, inclusive, para dar um contexto mais que temos as sensações dela. E, portanto, por ser ela exatamente quem nos conta tudo, a gente fica com uma distância também desse cidadão, o Mário. A gente não consegue compreender porque só temos a visão deste mundo em particular, desse problema desse cidadão, através do olhar dela e do que ela escreve para a gente, literalmente. Aliás, uma coisa também que falta aqui são maiores referências. A gente não sabe exatamente a idade dos dois. Talvez a gente possa considerar como adolescentes, quase adultos. Não dá para dizer que são adultos mesmo. Mas isso é uma suposição, porque realmente o texto não especifica nada disso para a gente. Ficamos, assim, completamente naquela de tentar completar mais um ponto a mais da história. E, na verdade, textos assim não chegam a ser ruins, porque na verdade a gente pode contribuir com alguma coisa. Mas talvez podia alguma explicação aqui e acolá ser interessante para a gente até se envolver um pouco mais com essa narrativa. E é isso que eu posso dizer em resumo a respeito dela. Ela poderia ser muito melhor, mas do jeito que está, é uma história curtinha também, ela se resolve fácil, não tem firulas e o modo de narrar é interessante, bem diferente dos anteriores, então realmente tudo fica agradável. Pelo menos eu acabei curtindo a leitura.
Claro, é mais um texto que eu vou esquecer daqui a uns dias, porque ele não tem nada que marque a gente. Apenas um sujeito esquisito que tem uma amiga que também está atendendo a maluquice e fica por aí. Portanto, para verde, vermelho, alaranjado, escrito por Mariana Henriques, eu atribuo apenas 4 asteriscos, mas eu até daria realmente 3,5 asteriscos se não fosse esse jeitão um pouquinho diferente que está escrito o conto. Se fosse na batida anterior, sim, realmente mereceria apenas 3,5. Mas como tem essa pegada diferenciada, eu mantenho os 4 asteriscos. Bom, agora só resta a gente descobrir como é que tudo isso aqui vai terminar, porque o próximo conto, e que encerra aqui a publicação, é homônimo ao título da obra, sim, As Coisas que Perdemos no Fogo. Aliás, eu já li, já sei como então o livro se encerra. Promete. É uma história interessante, mas eu deixo para contar isso na próxima sexta-feira. Então a gente encerra esse conto aqui e este livro da escritora argentina. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2021 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!